Influência dos economistas liberais na administração de empresas, parte 2. Então este é o assunto do vídeo de hoje. Quero continuar o vídeo passado, onde eu já comecei esse tópico, influência dos economistas liberais. E hoje quero continuar a partir do Karl Marx e Friedrich Engels. No vídeo passado eu tratei sobre o Adam Smith, né? Eu acho que eu inclusive vou gravar esse vídeo novamente em breve, porque eu considero um assunto bem interessante. Com um pouco mais, vou gravar esse vídeo com um pouco mais, com menos velocidade, né? Que semana passada eu usava com muita pressa e acabei gravando bem rápido. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos tratar sobre Karl Marx e Friedrich Engels. É um texto bem curto. Lembrando que eu estou construindo uma playlist aqui no canal de teoria geral da administração. O livro texto base é este aqui. Caso você tenha interesse, tem um link aqui na descrição. E nós estamos no capítulo 2 deste livro. E o capítulo 2 trata sobre os antecedentes históricos da administração. E eu já gravei alguns aqui no canal. Então o primeiro dessas influências foi a influência dos filósofos. Depois a influência da organização da Igreja Católica. A influência da organização militar e a influência da Revolução Industrial. E influência dos economistas liberais. Vamos então começar o vídeo de hoje. Karl Marx, a sua data 1818-1883 e Friedrich Engels 1820-1895, século XIX, portanto. Karl Marx e Friedrich Engels são criadores do socialismo científico e do materialismo histórico. Publicaram em 1848 um Manifesto Comunista. É um livro bem pequeno esse, ao contrário do Capital, que é gigantesco, no qual analisava os regimes econômicos e sociais e a sociedade capitalista em si, lembrando que é aquele contexto de revolução industrial do Karl Marx. Para eles, a luta de classes é o motor da história. Então, a luta de classes é o motor da história. O capitalismo é um modo de produção apenas transitório e sujeito a crises econômicas cíclicas em razão de suas contradições internas. Então, a luta de classes é o motor da história e o capitalismo é apenas um modo de produção transitório, que enfrenta suas crises cíclicas em razão de suas contradições internas e constitui uma etapa do desenvolvimento da sociedade em direção ao modo de produção socialista e ao comunismo. O Estado é um órgão a serviço da classe dominante, pressuposto básico, né? Cabendo à classe operária lutar por sua conquista e implementar a ditadura do proletariado. Em 1867, Karl Marx publicou O Capital, o outro livro que eu disse que é gigantesco. E mais adiante, suas teorias a respeito da mais-valia, com base na teoria do valor-trabalho. Vamos ao conceito aqui, tem um quadro, né, com uma dica ao conceito de mais-valia, que na verdade é um conceito primordial, fundamental em toda a teoria econômica de Karl Marx. Conceito de mais-valia. Assim como Adam Smith e David Ricardo, Marx considera que o valor de toda mercadoria, preste atenção nisso aqui, que o valor de toda mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Então, assim como Adam Smith e David Ricardo, o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho que nela é colocada. Como a força de trabalho é uma mercadoria cujo valor é determinado pelos meios necessários à subsistência do trabalhador, como alimentos, roupas, moradia, transporte, se ele trabalhar além de um determinado número de horas, estará produzindo não apenas o valor correspondente ao de sua força de trabalho, que lhe é pago na forma de salário pelo capitalista, mas também um valor a mais, isto é, um valor excedente sem contrapartida. Denominado mais-valia. É dessa fonte o trabalho não pago. Então, mais-valia é isso, né? O trabalho não pago. Suponhamos que ele trabalhe algumas horas por semana, sei lá, 40 horas por semana, e o suficiente para que ele pague as suas necessidades básicas seria o equivalente a 20 horas. Então, trabalhar 20 horas por semana e aquele valor que ele tem ali já é o salário em si. Tudo que ele faz além dessas 20 horas, isso é um excedente. Então aí é que entra a mais-valia, pelo menos é o que a gente consegue entender a partir desse texto. É dessa fonte, ou seja, o trabalho não pago, que são tirados os lucros, porque isso é lucro, né? Os lucros
dos capitalistas, sejam eles industriais, comerciantes, agricultores, banqueiros, etc. Além da terra, dos juros, etc. A taxa de lucro, relação entre a mais-valia e o capital total é o capital constante mais o capital variável, necessário para produzi-la, define a rentabilidade do capital, enquanto a taxa da mais-valia, ou seja, a relação entre a mais-valia e o capital variável, os salários, define o grau de exploração do trabalhador, mantendo-se inalterados os salários reais. A taxa de mais-valia tende a se elevar quando a jornada ou a intensidade do trabalho aumenta. A influência de Marx foi enorme, seja na teoria ou na militância política. De modo geral, ele foi bastante, e é até hoje, bastante influente na militância política em si, porque na economia nem tanto, na economia bem menos do que se imagina. O socialismo, eu digo não do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático. O socialismo e o sindicalismo obrigam o capitalismo, no início do século XX, a enveredar pelo aperfeiçoamento dos fatores de produção envolvidos na sua adequada remuneração. Quanto maior a pressão exercida pelas exigências proletárias, menos graves se tornam as injustiças e mais acelerado o processo do desenvolvimento tecnológico. Nessa situação surgem os primeiros esforços nas empresas capitalistas para implantar métodos e processos de racionalização do trabalho, cujo estudo metódico ocorreu a partir do início do século XX. Deixa eu ver se vale a pena, mais um comentário aqui. Bom, então o texto de hoje foi sobre um texto bem básico, introdutório, sobre Karl Marx e Friedrich Engels, e basicamente a contribuição deles foi trazer a ideia de socialismo científico, materialismo histórico como método, e também os conceitos, ou o conceito de mais-valia. Beleza, eu fico por aqui. E principalmente, Karl Marx, de fato, ele foi um grande entendedor do que foi aquele sistema que ocorria naquele momento da Revolução Industrial. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo provavelmente eu vou gravar mais um vídeo revisando toda a influência dos economistas liberais, porque eu acabei fazendo 2 vídeos, um sobre Adam Smith e outro sobre Karl Marx. Dá uma olhada no vídeo passado, onde eu tratei sobre Adam Smith, e eu fico por aqui. Valeu!